Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos hoje aqui na missão em Florianópolis. E todos os meses, após as Santas Missas, damos uma conferência sobre temas variados com relação à doutrina católica, e a nossa posição sedevacantista, ou sobre outros temas afins também. Hoje vamos falar sobre a licitude e a validade dos sacramentos administrados pelos sacerdotes tradicionais. Muitos se perguntam, por que nós não podemos ir nessas missas, porque vocês não estão em comunhão com o Papa Francisco ou com a Santa Sé Apostólica, as sagrações ou as ordenações sacerdotais e episcopais de vocês são inválidas. Então hoje vamos tentar tirar um pouco as dúvidas com relação a isso. Se eu posso ir à missa e receber os sacramentos dos padres tradicionais, e se é lícito, e se são válidos esses sacramentos. Há várias objeções, vamos tentar aqui falar um pouco sobre cada uma delas, mas é um tema que vai exigir bastante tempo. Claro, numa conferência não dá para abarcar tudo, Porém, vamos utilizar dois livros, inclusive eu gostaria de falar sobre isso, que o Seminário São José edita, publica, Fizemos a tradução desse primeiro livro, que é um artigo também do Padre Antoni Cecada, chamado A Validade das Sagrações de Monsenhor Tucci. Então esse livro se encontra disponível à venda lá no nosso seminário, que nós recomendamos a todos. Aqui ele tira todas as dúvidas com relação às sagrações episcopais realizadas por Monsenhor Tucci, que foi arcebispo do Vietnã, foi consagrado bispo antes do Concílio Vaticano II, e após o concílio ele não aceita as reformas modernistas operadas por Paulo VI e pelo Concílio Vaticano II em 1968, a mudança dos ritos do pontifical romano, e ele continua após o Concílio Vaticano II a utilizar o pontifical antigo, ou seja, ordenando sacerdotes e bispos segundo o rito tradicional da Igreja Católica. Então aqui tem várias dúvidas também, nós vamos falar sobre essas dúvidas com relação às ordenações feitas por Monsenhor Tucci. E tem um outro livro que nós recomendamos também, que nós utilizamos, que é também um outro artigo do Padre Cecada, chamado Sacerdotes Tradicionais, Sacramentos Legítimos, Também está sendo publicado pela editora Josefina, do Seminário São José, lá de Juquitiba. Qualquer um pode adquirir também. Aqui é um estudo mais completo, onde o Padre Cecada cita vários autores da teologia moral, da teologia dogmática, do direito canônico, da Santa Igreja, para provar essa licitude e essa validade dos sacramentos administrados pelos sacerdotes ditos tradicionais. Então, sacerdotes tradicionais, sacramentos legítimos. Vamos ler algumas passagens também desse livro. Então nós recomendamos esses dois aqui para sanar todas as dúvidas com relação a esse assunto. Então vamos dar um apanhado geral sobre esses temas. Então nós, sedevacantistas,
fomos os primeiros a denunciar que houve uma mudança substancial no pontifical romano, feito por Paulo VI em 1968. Em 1968, Paulo VI decide fazer um novo pontifical e assim alterar a fórmula de vários sacramentos, inclusive da ordenação sacerdotal. O mais afetado foi a sagração dos bispos, onde se encontra uma outra fórmula, uma forma diferente da que estabeleceu o Papa Pio XII. Ele foi o último Papa a encerrar o assunto com relação às ordenações. E o Papa Pio XII, então, determina a matéria e a forma do sacramento da ordem, sobretudo porque havia muitas dúvidas na época. Então ele sanou esse problema. E o que é que acontece? Então, quando João XXIII usurpa o trono de São Pedro, né, foi falsamente, né, eleito num conclave de 1958, após a morte do Papa Pio XII, ele começa essa obra de destruição da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. Não é ele quem convoca o Concílio Vaticano II, e esse concílio começa em 1962. Depois ele morre durante o concílio e ele deixa um sucessor, um outro falso, também maçom, chamado Montini, que assumiu o nome de Paulo VI. Então Paulo VI foi quem concluiu o Concílio Vaticano II e quem aprovou para toda a Igreja Universal esses ensinamentos heréticos. E seguiu também nessa obra de destruição da Santa Igreja. Então, em 1968, Montini, o Paulo VI, ele decide mudar não somente a missa, mas também os sacramentos. Aí é que está todo o problema das ordenações novas. Então, Paulo VI, sendo um falso papa, sem autoridade alguma na Santa Igreja, né, faz um novo pontifical, um novo rito, né, de sagração episcopal, né, alterando ali a forma, né, que havia sido estabelecida por um papa católico e legítimo, que é o Papa Pio XII. Isso é importantíssimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se um sacerdote vai rezar a Santa Missa e ele não fala as palavras da consagração, ou ele altera aquelas palavras de maneira substancial, a consagração é inválida. Se no batismo eu não digo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, digo uma outra forma, o batismo é inválido, e assim sucessivamente. Então, na ordenação de um padre ou na consagração episcopal de um bispo, se eu não digo ali, se eu não imponho as mãos, que é a matéria, e se eu não digo a forma que está ali estabelecida pelo Papa Pio XII, aquela consagração episcopal é inválida. Então, Paulo VI exatamente muda a forma da consagração episcopal. Quem quiser pode conferir, mas basta comprar, ou pela internet se vende também, um pontifical romano, tem PDF, vocês devem encontrar. Vocês podem comparar o rito, a fórmula da consagração antiga, e comparar com um pontifical novo, moderno. Vocês vão ver que houve uma alteração substancial da fórmula. Tanto as palavras como o sentido também foram alterados, pelo Papa Paulo VI em 1968. Então, os católicos, sede-vacantistas, começaram a dizer: se foi um falso papa quem mudou, a forma da consagração episcopal, logo, quem foi ordenado por esse falso rito, desse falso papa, é inválido. Ou se segue o que o último papa fez, que foi Pio XII, e exclui o que Montini fez como um usurpador, ou então vai ser um desastre total. Então foi o que de fato aconteceu. Então todos aqueles que foram ordenados segundo essas novas formulações do missal feito por esse falso Papa Paulo VI em 1968, todos aqueles que foram ordenados aí já com esse novo pontifical até os dias atuais, nós consideramos como inválidos. Isso causou uma grande repercussão aqui no Brasil, bem, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, especificamente, isso começou a ser divulgado pelo movimento sede-vacantista,
porque a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ao menos na época de Monsignor Lefebvre, não aceitava como válidas, né, as novas ordenações, o novo rito também como inválido. Por isso que Dom Lefebvre decide em 1988 consagrar novos bispos, né, para dar continuidade ao sacerdócio católico, porque ele via que era inválido o novo sacerdócio moderno. Mas, atualmente, as novas diretrizes da fraternidade após a morte, né, de Monsignor Lefebvre é de aceitação das novas ordenações. Ou seja, esses falsos padres para a Fraternidade São Pio X agora são válidos. Eles não têm mais esse costume, não é, de ordenar os padres que vêm do modernismo. Aqui no Brasil é famoso isso, né? Tem falsos padres aí que trabalham para a Fraternidade São Pio X, dizem missa, administram os sacramentos, para escândalo de toda a comunidade tradicional aqui no Brasil. Não somente eles, mas também a administração apostólica, pessoal São João Maria Vianney, na pessoa do Dom Fernando Rifan, né? Também, após os acordos com Roma, aderiu ao modernismo e aceita também as novas ordenações sacerdotais. Tem vários padres falsos, não é? Que vêm do modernismo, inclusive padres famosos aí na internet, que eu não vou citar nomes, todo mundo já sabe quem é, ao menos no meio tradicional, os padres famosos da administração apostólica. Todos são falsos padres, não é? Que vêm do modernismo e não recebem a ordenação válida, não é? Por um bispo válido. Então nós não recomendamos a Fraternidade São Pio X, nem tampouco a administração apostólica, né? Mesmo tendo bispos válidos, aceitam ou recebem padres do Novus Ordo sem fazer a ordenação, né, no rito tradicional, né, estabelecido pelo Papa Pio XII, né, que foi o último que regrou esse assunto das ordenações. Então começamos a denunciar isso, sem falar nas comunidades Ecclesia Dei, né? Então, por exemplo, Fraternidade São Pedro, Fraternidade ou Instituto Bom Pastor, Fraternidade Cristo Rei, todos esses, né, já não tem bispos tradicionais próprios, não tem administração apostólica, então convidam outros falsos bispos modernistas, né, que rezam missa de motu próprio, para fazerem as ordenações de seus sacerdotes. Então os padres do IBP, os fundadores, se separaram da Fraternidade São Pio X. A grande maioria foram ordenados sacerdotes por Dom Lefebvre, mas já os novos, né, depois dessa separação, começaram a recorrer aos bispos Novus Ordo, aos bispos diocesanos falsos, né, para ordenarem os seus sacerdotes. Então, o IBP reconhece como válidas as novas ordenações modernistas e eles mesmos são ordenados por esses falsos bispos, né, consagrados no falso rito de Paulo VI. A Fraternidade São Pedro e todas essas outras aí, né, ditas comunidades Ecclesia Dei, são todos falsos, né? Então os sede vacantistas, foi quem começamos a alertar os fiéis a saírem das paróquias, né, a saírem dessas comunidades, a não irem a essas missas ditas unagum ou desses falsos padres, né, que foram falsamente ordenados no rito da Igreja Montiniana. Então surgiu a pergunta, mas então quais padres são válidos, não é? Quais padres não são válidos? Gerou uma confusão geral, né? Uma outra comunidade também, que é a Resistência também, um grupo chamado Resistência Católica, e eles também trabalham com sacerdotes, né, falsos que foram ordenados segundo o novo rito também da igreja, né, montiniana, da falsa igreja progressista, né? Então todos eles, tanto Fraternidade, Resistência, Administração Apostólica e IBP, todos eles aceitam, né, como válidos os novos ritos, né, progressistas, e já não fazem mais a ordenação tradicional desses padres que vêm do modernismo e que se juntam, né, a eles. Então, quando nós começamos a alertar e a denunciar esses grupos, essa infiltração, né, de sacerdotes modernistas no meio tradicional, aí gerou toda essa confusão, né, como eu estava falando anteriormente. Então,
Então, quais sacerdotes são válidos atualmente, quais sacerdotes não são válidos atualmente, que missa eu posso ir, que missa eu não posso ir, né? Essa confusão geral, e também sobre a invalidade dos outros sacramentos. Então, será que o meu batismo é válido? Será que a minha confirmação é válida? Será que minhas confissões foram válidas? Meu casamento foi válido? A extrema-unção, né, afeta e altera todos os outros sacramentos. Por isso que é de máxima importância que os fiéis saibam disso, que eles estão sendo enganados, né, por essa falsa igreja modernista e por esses falsos padres e bispos que trabalham em união com o modernismo. Então, como saber quais linhagens são válidas, quais linhagens não são válidas, né, atualmente? Isso é um outro problema mesmo dentro do sedvacantismo. Tá? Existem ramificações no sedvacantismo que vêm de igrejas ortodoxas, gregas, cismáticas. Tem ramificações que vêm da igreja veterocatólica. Tem outros que vêm de origem do Palmar de Troia, que é uma seita conclavista. E nós vamos tentar falar um pouco brevemente sobre todo esse problema. Tá? Então, a princípio, após o Concílio Vaticano II, ao menos aqui no Ocidente, eu não vou falar da Igreja Oriental, porque eu não conheço, não é, bispos ou sacerdotes da Igreja Oriental que depois do concílio, não é, ficaram fiéis às suas tradições e que não seguiram as mudanças feitas, não é, por Paulo VI aqui para a Igreja do Ocidente. Eu sei que vários ritos não foram alterados na Igreja Oriental, não é? Outros sim aderiram ao modernismo, então não vou entrar nesse assunto. Vou falar somente sobre as mudanças que ocorreram no Ocidente, ou seja, no rito romano. Então, depois do Concílio Vaticano II, nós temos conhecimento ao menos de 3 bispos que ordenaram sacerdotes e consagraram bispos segundo o rito antigo. Eles mesmos eram bispos verdadeiros, não é? Participaram do Concílio Vaticano II, foram consagrados bispos antes do Concílio Vaticano II, segundo os livros antigos aprovados pela Santa Igreja, né, pelo Papa Pio XII, o pontifical antigo sem alteração. Então eles já eram bispos antes do concílio, participaram do concílio, depois ficaram contra os ensinamentos do concílio e continuaram ordenando padres e consagrando bispos, né, segundo o rito antigo, sem passar por essas alterações, né, do modernismo, feito pelos modernistas, perdão. Então, nós recomendamos somente sacerdotes e bispos que vêm dessa linhagem de bispos anteriores ao concílio, que permaneceram fiéis, né, e continuaram usando os livros antigos sem alteração. Tá? Então, por exemplo, o senhor foi consagrado bispo, ordenado padre, por quê? É a primeira pergunta que nós devemos fazer quando ouvimos falar de missa tridentina por algum sacerdote, etc., atualmente, né? Então, se ele disser, eu fui ordenado pelo bispo de Aparecida, eu fui ordenado aqui em Florianópolis pelo bispo X e tal. Então, é um sinal de que esse padre não é válido. Ele foi ordenado pelo rito novo, por falsos bispos já. Então, nós não devemos ir nessas missas. Tem missa de motu próprio aqui na minha paróquia. Quem ordenou esse padre? Foi o bispo diocesano ali, segundo o novo rito. Então, nós já sabemos que essas missas são falsas. Além de serem falsas, estão em união com o herege, o falso Papa Francisco. Então, nós não devemos frequentar essas missas. Então, por exemplo, eu vou na missa da Fraternidade São Pio X ou da Administração Apostólica porque Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maia permaneceram fiéis e ordenando e consagrando bispos e padres depois do concílio com os rituais antigos, eles próprios sendo bispos legítimos, verdadeiros. Perfeito, em tese, os sacramentos ali são válidos, ou seja, aqueles padres foram ordenados ou por Monsenhor Marcel Lefebvre ou por bispos, consagrados por Dom Lefebvre em 1988, então aqueles padres são válidos, eu posso ir na missa deles. Tá? E em Campos, a mesma coisa. Por exemplo, Dom Antônio de Castro Maia morreu em 91,
Depois, os bispos da fraternidade foi a Campos e consagrou o bispo Dom Licínio Rangel para substituir Dom Antônio. E Dom Licínio Rangel estava presente como co-consagrante na sagração episcopal de Dom Fernando Arraias Rifan e impôs as mãos, disse a oração consagratória que estava ali. Ele era bispo válido, era o único bispo válido ali presente, então em tese a consagração também de Monsenhor Rifan é válida. Então eu posso ir nas missas de padres ordenados então por Monsenhor Rifan. Em tese a lógica está, né, perfeita. Se não fosse o único problema, né, o único problema que eu vou tratar em outro vídeo, senão vamos nos alongar mais ainda, é que esses padres, como eu falei anteriormente, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e da administração apostólica, têm dois grandes problemas, né, que tornam ilícitas, né, essas missas. Não inválidas, mas ilícitas. Né. Um dos problemas é que eles estão em união com o falso Papa e com uma falsa igreja. Então, tanto a Fraternidade São Pio X como Campos aderem ao modernismo nesse sentido de reconhecerem as autoridades lá falsas como válidas e legítimas. Na missa, eles rezam em união com o Papa Francisco e com o Bispo diocesano. Então, ali eles oficialmente, publicamente, diante de todos, eles dizem que estão unidos a um falso Papa e uma falsa igreja. Então, ir nessas missas seria ilícito, porque essas missas não são da Igreja Católica. Assim como é ilícito ir numa missa, por exemplo, da Igreja Cismática grega, russa, ortodoxa. Então lá os sacramentos são válidos, eles mantêm a sucessão apostólica já há vários séculos, porém, é válido os sacramentos, mas nós não podemos ir, por quê? Porque essas missas são ilícitas, são dadas por uma falsa igreja cismática, né? Eles não aceitam primado e são uma igreja independente, ou seja, os sacramentos, ali não se recebe a graça, quando se recebe aqueles sacramentos, pelo contrário, né? Estamos em pecado mortal se frequentamos, se rezamos com os hereges, com os cismáticos. A mesma coisa se dá com a Fraternidade São Pio X e a administração apostólica, não é? E outras comunidades eclesiadeias, missa de moto própria. Nós não estamos participando ali dos sacramentos da Igreja Católica, mas sim de uma falsa igreja cismática e apóstata do Concílio Vaticano II. Por mais que sejam válidos, eles ali estão unidos a um cisma, não é? A uma falsa igreja. Então seria ilícito frequentar esses sacramentos, porque esses sacramentos não são dados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, não é? Então, há um outro bispo também, então, Dom Antônio de Castro Maia, que eu citei aqui, Dom Marcel Lefebvre, e um outro bispo também nos Estados Unidos, Alfred Mendes, consagrou também e ordenou sacerdotes, né, e bispos nos Estados Unidos, como vem a linhagem do bispo Kelly e da Fraternidade Sacerdotal São Pio V. Então, quem vem de Dom Lefebvre, Dom Antônio de Castro Maia, né, Monsenhor Rifan ou Monsenhor Kelly, né, que vem do Monsenhor Mendes. Então, em tese, essas quatro linhagens são válidas, tá? São válidas. E depois um outro bispo também que ficou famoso, que é o Monsenhor Nguyen Đình Thuc, arcebispo do Vietnã, cujo livro eu recomendei aqui, né, do Padre Checada, que fala sobre as validades de suas consagrações. Então aí já temos 5 bispos, né, 5 linhagens, digamos assim, válidas. Nem todas são lícitas, como eu falei, algumas estão unidas ao modernismo, né, e outras não. Então, Monsenhor Kelly, por exemplo, né, Monsenhor Mendes, a Fraternidade São Pio V, os bispos de linha Thuc, são sede-vacantistas, né, são válidos e fazem parte, né, da Igreja Católica. Já esses outros, né, de linhagem Lefebvre, Castro Maia, Rifan, todos esses, né, aceitam e reconhecem a falsa igreja e os falsos papas do Vaticano II. Porém, como eu digo, em tese, são válidos, né? Então, quem não vier dessas linhagens, né, nós temos como inválidos. Todos aqueles que vêm do rito novo, né, tanto ordenações sacerdotais como bispos que foram consagrados aí, para nós católicos, não é, são inválidos, foram alterados, não é, sofreram alterações por falsos papas
e por conseguinte essas missas são inválidas e sacrílegas, sobretudo a missa nova. Então, para que fique bem claro, né, para os fiéis católicos que ainda têm alguma dúvida com relação à validade da missa nova ou dessas missas de motu próprio, né? Então, se um bispo foi consagrado ali segundo o novo pontifical desse falso Papa Paulo VI e um padre foi ordenado segundo esse rito blasfemo, né, modernista, todas as missas e sacramentos ali são inválidos, salvo, né, o batismo e o matrimônio. Então, por exemplo, um falso padre não pode absolver, um falso padre não pode administrar a extrema-unção, um falso padre, né, não pode crismar, tudo isso. Esses sacramentos são nulos, né? É como se fosse administrado por um leigo, né? Não tem valor algum. Então, muita atenção com isso. Eu vou fazer adoração lá na minha paróquia, ao Santíssimo Sacramento, eu não vou na missa, né? Porque é missa nova, mas eu gosto de fazer a minha adoração ao Santíssimo lá. Então, foi um falso padre que consagrou aquela hóstia, ali não tem o Santíssimo Sacramento naquela igreja, no tabernáculo, ali se foi um falso padre que consagrou aquilo ali, tudo aquilo ali é inválido, tá? Então, um católico tradicional não pode ir para essas falsas igrejas, né, adorar essa falsa hóstia que tem aí, né, e tomar parte nessas falsas missas, tudo aquilo ali é inválido e nulo, né? Ali tem um pedaço de pão, não tem Nosso Senhor, tá? Na missa nova. Já não é? Eu vou então na missa dos padres da fraternidade, dos padres tradicionais, da resistência, de outros aqui da administração, que são padres, foram ordenados no rito antigo por bispos válidos, porém nós não recomendamos tampouco por dois problemas. Primeiro, por causa da licitude, como eu falei anteriormente, não é lícito ir nessas missas ou nessas cerimônias, porque são cerimônias, né, da falsa igreja que estão em união com os hereges, por mais que digam que não, né? Na missa eles dizem publicamente que estão em comunhão com Bergoglio, com o falso bispo herético da diocese. E depois, porque nós não sabemos, né? Alguém me diz assim: padre, eu vou na administração porque é válido, ou eu vou aqui no priorado da fraternidade porque é válido. Então nós não recomendamos, né? Segundo, porque como eles aceitam padres vindo do modernismo, falsos padres, né, que vêm do modernismo e não ordenam no rito antigo, então eu não sei se naquela capela, se naquele priorado vai estar ali um falso padre ou um padre verdadeiramente ordenado. Então muita gente vai à missa, né? Em São Paulo eu vi vários casos disso, só vai à missa e chega lá, tem um falso padre, né, que foi falsamente ordenado no modernismo, dizendo missa lá, administrando os sacramentos. Ou seja, não é um verdadeiro que foi ordenado por um dos bispos consagrados por Dom Lefebvre. É um padre do modernismo. Então, não tem como a gente recomendar isso de maneira alguma. Primeiro, porque é ilícito, né? E segundo, porque pode ser administrado por um falso padre, né, que está ali trabalhando infiltrado, né, nessas instituições. Então, muito cuidado com relação a isso. Nós, católicos, né, tradicionais, fomos os primeiros a alertar contra essa infiltração modernista no clero tradicional. Isso gerou uma grande polêmica, confusão, muita gente nos odeiam o sedivacantismo, porque nós somos contra a validade dessas sagrações e ordenações. E como eu falei também, mesmo no meio tradicional, sedivacantista, há esse tipo de problema. Então, por exemplo, monsenhor, quais são os padres e bispos que o senhor recomenda? Por que o senhor não trabalha com todo mundo? Com todo padre que se diz sedivacante ou todo bispo que se diz sedivacante? Porque nós não recomendamos e nem trabalhamos com esses padres. Então, sobre a questão dos bispos, né? Então, por exemplo, há várias linhas aí, não sei nem se pode dizer sedivacantistas ou conclavistas, enfim, né? Mas está infiltrado no meio aí católico sedivacante. Então, quem foi o bispo que consagrou esse bispo que aparece aí, o que estão falando, né, de tal fraternidade X ou Y, né? Que eu também não vou citar nomes aqui. Então, quem sagrou esse bispo foi bispo não sei quem, bispo fulano de tal, bispo ciclano que você nunca ouviu falar. Não foi Castro Maia, não foi Lefebvre, não foi Monsenhor Tuque, não foi o bispo Mendes. Foi um bispo que veio do Palmar de Troia, foi um bispo que era da igreja veterocatólica. Ele foi consagrado por um bispo da igreja brasileira. Tudo isso são seitas cismáticas, tá?
que, de fato, algumas dessas igrejas cismáticas ainda mantêm sucessão apostólica. A exemplo da igreja grega cismática, né, ainda mantém a sucessão apostólica, porque aqui no Brasil, Dom Duarte, que é um bispo cismático, né, criou essa falsa igreja brasileira, mas ele era bispo válido, isso foi antes do Concílio Vaticano II. Então ele consagrou vários outros bispos, né, para essas igrejas acéfalas cismáticas brasileiras, e essa falsa igreja brasileira se espalhou pelo mundo inteiro. Então tem vários bispos que se dizem ser vacantistas que vêm dessa linhagem. Não foi consagrado por bispos da Igreja Católica, mas sim no cisma, né? Ou a Igreja Vétero-Católica, que é essa igreja cismática que vem depois do Concílio Vaticano I. E assim vai. Bispos que foram consagrados ou padres que foram sagrados no cisma da Igreja Ortodoxa e que estão aí nos meios católicos, que são bispos válidos. Então nós não recomendamos quem vem, né, dessas linhagens aí excomungadas cismáticas, né? Quem é ordenado por um cismático, quem é ordenado por um excomungado, fica excomungado, é um cismático, né? Não pode exercer, né, o ministério na Igreja Católica, tá? Quem vem do cisma, da heresia, tudo isso. Então, se não foi consagrado por bispos da Igreja Católica, nós não recomendamos em geral. Ah, o senhor é muito rigoroso, o senhor é muito fechado. Não tem, tá, nem problema com relação a isso. Quem quiser vir na minha igreja, já cansei de falar, quem quiser vir no seminário, quem quiser participar das nossas missões, pode vir, não tem nenhum problema. Quem não quiser, não venha, tá? Quem acha ruim, ou que nós somos muito fechados, ou que nós somos sectários, etc, 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 então não venha, né, não tome parte nas nossas cerimônias, né, não nos siga. Então, agora, quem quiser ir em qualquer lugar, em qualquer missa, fazer qualquer coisa, fique à vontade, vocês vão prestar conta, né, das suas almas, do que vocês fizeram, né, mas eu, como bispo, não posso recomendar qualquer coisa para os fiéis, ou sacramentos duvidosos, né, de bispos duvidosos, de padres duvidosos, tá? Eu não tenho nada contra essas pessoas, em particular contra bispo, contra padre, nada. Primeiro que a maioria eu nem conheço, tá? Agora, o critério que nós temos é isso, né? Vou dar um exemplo. Monsenhor Tuque, ele participou do Concílio Vaticano II. Depois, em 75, ele conhece Dom Marcel Lefebvre, vai visitar Écône, onde Dom Lefebvre fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? E ali ele se inteira do movimento tradicional, né? Todos eram tradicionalistas naquela época. Então, desgraçadamente, Monsenhor Tuque conhece um sacerdote lá. Isso aqui o padre Tchekada fala, tá? Qualquer um pode encontrar nesse artigo a validade das sagrações de Monsenhor Tuque. Então ele vai dizer aqui na página 11 que Monsenhor Tuque, em Écône, em uma dessas visitas a Écône, conhece o padre Revaz, que era antigo chanceler da Diocese Suíça de Sion e professor de Direito Canônico no seminário de Écône. Mais tarde, em 1975, o padre Revaz convenceu Monsenhor Tuque de que a solução para os problemas da igreja encontrava-se em umas supostas aparições marianas no Palmar de Troia. Então aí Monsenhor Tuque, por influência, né, desse padre, de Dom Lefebvre, vai ao Palmar de Troia, encontra de fato aparições que falam sobre o catolicismo, sobre mensagens contra o Concílio Vaticano II, contra a imodéstia, contra tudo isso, né, dessas mudanças, desses câmbios que foram feitos pós-Vaticano II. E Monsenhor Tuque se interessa, né, por ali e consagra bispos e ordena padres, né, para aquela instituição, aquela comunidade religiosa de Carmelitas da Sagrada Face. Só que depois essas aparições, não é, comandadas por Clemente Domingues, que era o superior do Palmar de Troia, né, depois da morte de Paulo VI, esse vidente, né, diz que teve uma revelação do menino Jesus, do céu, seja lá o que for, dizendo que, bem, como Paulo VI morreu agora, ele agora é o futuro Papa, né? A igreja, a sede de Pedro foi transladada para o Palmar de Troia. Então, uma loucura total, que é o conclavismo, que nós não aderimos a isso, nem recomendamos de maneira alguma, né? Criou um escândalo geral e denegriu a imagem do bispo Tuque, que foi quem ordenou e consagrou bispos lá nesse lugar. Então, Monsenhor Tuque foi marginalizado durante muitos anos, por conta dessa maluquice do Palmar de Troia, que ele tampouco teria como prever que esses, né, malucos iam fazer isso, né, se autoproclamar Papa. Então, ele
praticamente ficou muito marginalizado e vivia num apartamento em Toulon, na França, e dizia missas ali para um pequeno grupo de fiéis. Então, o primeiro que foi procurá-lo foram alemães fiéis que conheciam o padre Gerhard de Laurier, um famoso dominicano que era professor em Econ e que tinha escrito a tese na de Cassichiaco apoiando o sede-vacantismo. Então, esses fiéis vão até Monsenhor Tuc e pedem que ele consagre Monsenhor Gerhard de Laurier. Então, foi a primeira consagração realizada por Monsenhor Tuc, né? Ele já estava estudando sobre o sede-vacantismo e começou a apoiar as teses sede-vacantistas e decidiu então consagrar para esse grupo, não é, francês e alemães, um bispo, e esse bispo foi Monsenhor Gerhard de Laurier, veio a ser Monsenhor Gerhard de Laurier, dominicano, um grande teólogo da igreja, né? E depois de Monsenhor Gerhard de Laurier, outros sacerdotes foram procurar a Monsenhor Tuc. Por quê? Dom Lefebvre sempre foi muito fechado. Ele não aceitava o sede-vacantismo, nem os padres sede-vacantistas. Então começou a expulsar vários sacerdotes da fraternidade e tampouco quis assistir a esses padres e os fiéis desses padres. Então, claro, os padres começaram a procurar bispos tradicionais ou que tinham um histórico tradicional, né, que participaram do Ceto, sobretudo na época do concílio, e identificaram a Monsenhor Tuc, né, e foram procurá-lo. Então, dois desses sacerdotes são mexicanos, o padre Carmona, Moisés Carmona, e o padre Zamora. Então, eles foram procurar no mesmo ano a Monsenhor Tuc para que os consagrasse bispos para dar uma assistência ao México, que estava desassistido totalmente. E que Monsenhor Lefebvre tampouco queria assistir, porque eles eram sede-vacantistas. Então, Monsenhor Tuc consagra no mesmo ano o padre Carmona e o padre Zamora. Isso está tudo documentado aqui nos artigos. Nós publicamos as fotos das consagrações, publicamos os documentos das consagrações que Monsenhor Tuc realizou, né, desses sacerdotes. E depois, esses padres voltaram para o México, deram continuidade a seus trabalhos, juntamente também com o padre Sanz e Arriaga na época, né? Creio que foram os primeiros germes ali para fundar a comunidade de Trento, também no México, e vários outros grupos sede-vacantistas. Então, é claro, né, a validade dessas ordenações. É fácil chegar a isso. Então, Monsenhor Tuc era bispo válido, era arcebispo do Vietnã, consagra Monsenhor Gerhard de Laurier, consagra Monsenhor Carmona, consagra Monsenhor Zamora, e depois esses bispos também vão consagrar outros bispos, né, porque eles vão falecer e vão deixar uma sucessão. Então, Monsenhor Gerhard consagra bispo ao Monsenhor Maquena, Monsenhor Carmona consagra Monsenhor Pivarunas, né, e assim sucessivamente. Então se consegue ver claramente uma linha de sucessão apostólica aí. Monsenhor Pivarunas, Monsenhor Maquena consagra o bispo Semborn, Monsenhor Pivarunas consagra Monsenhor Dolan. Isso é claro, né? Você encontra facilmente isso daí na linha sucessória, na internet você consegue. Agora, por exemplo, né, você vai procurar quem consagrou o bispo fulano, que está por aí dizendo que é bispo, ordenando padres e tudo. Aí você vai ver a veterocatólica, a igreja cismática, passou pela igreja ortodoxa, foi consagrado 20 vezes no Palmar de Troia, 20 vezes pela igreja cismática grega, pelo o bispo não sei das quantas. Você nem sabe quanta quantidade de bispos e ordenações que esses padres, esse bispo passou. Então, você vê que tem alguma coisa que está errada aí. Não há uma linha clara, como Dom Lefebvre também consagrou 4 bispos em 88. Esses bispos, né, ordenaram padres, etc., que vem daí. Por exemplo, eu que fui ordenado padre pelo bispo Williamson, que foi consagrado por Monsenhor Lefebvre. Eu fui consagrado bispo por Monsenhor Dolan, que foi consagrado por Monsenhor Pivarunas, que vem de Monsenhor Tuc. É claro. Eu não passei por Palmar de Troia, por igreja cismática, por isso, por aquilo, foi ordenado moderno, nada disso. Então nós não vamos trocar isso, essas linhagens claras, válidas, né, ilícitas, por essa gente que vem de igrejas cismáticas, de igrejas apóstatas, de igrejas falsas, de igrejas de seitas, né, é evidente. Então muito cuidado com essa questão da validade, né, ilicitude
desses sacerdotes ou de bispos que se apresentam aí, tanto no meio modernista, tanto no meio Ecclesia Dei, como no meio sede vacante. Tá? Então, rezemos, não é, para que essas coisas sejam cada vez mais claras aqui no Brasil. Isso faz parte do nosso combate, tá? Do verdadeiro combate contra o modernismo. Quanto mais pessoas descobrem que a nova religião do Vaticano II é uma farsa, tudo aquilo ali é falso, que de fato você perdeu tempo naquilo ali, né? Como nesses movimentos tradicionais, que aparentemente parece que são piores do que os modernistas, né? Essas ditas comunidades Ecclesia Dei, esses falsos conservadores, essa falsa direita aí, né? E também esses tradicionalistas, né? Nós temos que denunciar isso daí, né? Os erros que eles cometem, sobretudo oferecendo para os fiéis sacramentos duvidosos ou mesmo inválidos. Então, mas as pessoas vão saindo desses grupos, vão abandonando o modernismo e vão tomando uma posição cada vez mais correta, que é a posição sedevacantista. É uma posição teológica válida, correta, é uma opinião teológica baseada na doutrina comum dos teólogos da igreja de sempre, baseada na Sagrada Escritura, na revelação, tudo isso. Então, não trocar o certo pelo duvidoso. E os sacramentos dos sedevacantistas, dos padres ditos sedevacantistas, com todas essas condições que eu falei, tá? Não esses falsos e malucos que vêm do conciliarismo, dessas falsas, né, ordenações e consagrações aí. Os sacerdotes verdadeiros, legítimos, sedevacantistas, de doutrina sedevacante, e que foram consagrados validamente, eles são os únicos que oferecem os sacramentos válidos e lícitos. E, para não me estender muito, quem quiser ver sobre a liceidade dos sacramentos, pode conferir esse livro, Sacerdotes Tradicionais, Sacramentos Legítimos, que é do Padre Antônio Checada. Vocês encontram disponíveis também em PDF ou diretamente na nossa editora do seminário. Ele vai falar aqui, por exemplo, adiantando, sobre a questão do bem comum. Então, a aplicação destas leis privaria os católicos do direito canônico. Aqui o Padre Checada ataca muito uma seita chamada Home Alone, que está dentro do sedevacantismo. Tá? São leigos, né? Creio que um sacerdote, vários leigos, que dizem isso, né? Que as leis do direito canônico não podem ser aplicadas para os sacerdotes sedevacantistas que não têm jurisdição. Né? Nós temos que seguir em tudo a lei humana, está lá no direito canônico, e segundo essa lei não se pode ir em missa de padres que foram ordenados, né, por bispos que não têm mandato apostólico. Então nós devemos ficar em casa rezando o terço lá, por isso chama-se home alone, sozinho em casa. Não devemos receber mais sacramentos até o final dos tempos. Então, o bem comum, né? A aplicação destas leis privaria os católicos dos sacramentos, impedindo assim diretamente o bem comum que a igreja persegue em todas as suas leis. Então, por exemplo, com a vacância da sé, se essas leis, né, atualmente, na atualidade, né, privam os católicos do sacramento da vida e na graça, é claro que essas leis, né, estão suspensas, tá? Porque vai contra o bem comum da própria igreja. O bem comum, diz o teólogo Merkelbach, é a adoração de Deus e a santificação sobrenatural do homem. Tá na Suma de Teologia Moral, com relação aos cultos e à santificação sobrenatural do homem. Então, tais leis eclesiásticas humanas tornar-se-iam, portanto, prejudiciais e nocivas, e como tais, de acordo com os princípios gerais do direito estabelecido pelos teólogos morais e canonistas, cessariam automaticamente. Então, eu não posso ir na missa de Padre Fulano porque ele foi ordenado por um bispo linha Tuque, que não tem mandato apostólico, Lefebvre, que não tem mandato apostólico, que em tese estariam suspensos. A gente não poderia participar de missa de padre suspenso, aqui não tem jurisdição, não tem uma paróquia. Então, na nossa situação atual, todas essas leis, infelizmente, eclesiásticas, que estão no direito canônico, que vão contra a administração dos sacramentos e a salvação das almas, ficam automaticamente suspensas até que um outro romano pontífice, válido, canonicamente eleito, venha a legislar sobre a nossa condição atual. Boa parte dessas leis a igreja supre, como está em caso de perigo de morte, ou de usurpação da sé apostólica, ou bem dessa confusão geral,
que nós estamos. Então nós oferecemos sim sacramentos legítimos, né, e válidos, tá? Segundo a lei divina da Santa Madre Igreja. Depois daremos outras conferências também, para não se alargar muito, mas temos essas referências. Eu recomendo sempre o Padre Anthony Cecada, que foi um grande canonista, professor também do seminário lá na Flórida, do Bispo Sanborn, do Seminário da Santíssima Trindade, e aqui ele dá uma série de citações de comentadores de direito canônico sobre esses temas, tá? Espero que em linhas gerais todo mundo possa ter entendido. Estou aberto também ao diálogo, à conversação, à discussão, qualquer coisa que seja. E então, depois dos vídeos, vamos seguir as perguntas. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.